Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast com a doutora Auri Vieira. E hoje o tema é, assim, incrível, maternidade sem tabu. Gente, tem muito tabu relacionado à maternidade. E a culpa que nós carregamos, meu Deus. E hoje quem vem falar comigo sobre maternidade sem tabu é nada mais, nada menos que a Thalita. Thalita, que além de mãe de 2, foi mãe esse ano e é ginecologista e obstetra, então ela ainda traz a maternidade a muitas mães. Cristã, ainda lidera um grupo de adolescente. Sim. Meu Deus do céu, já fiquei cansada só de listar, tá? E trabalha bastante. E com certeza se depara com muitas das nossas angústias. Estou trabalhando demais, estou cuidando de menos, estou cuidando demais e trabalhando de menos. Então, bora saber um pouquinho da Thalita. Quem é a Thalita? Oi, Auri, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. E é uma coisa que eu amo falar, né, sobre a maternidade, porque é a minha vida, é a minha rotina no consultório. Eu lido com muitas mães, com muitas mulheres gestantes e após o parto também a gente continua acompanhando. E é uma coisa que a gente vive, né, na pele, as dificuldades realmente das mãezinhas. E é bem diferente quando a gente vive de quando a gente só tem o conhecimento técnico, né? Muito. Eu falo que é a terceira faculdade, né? Quando você faz a faculdade, a residência, daí quando passa pelo processo da gestação, da maternidade, a gente aprende muito mais na pele, né? Exatamente. E como tem sido esse processo para você? Você que tem 2 filhos, a Beatriz e o Pedro, e eu acompanhei um pouquinho do processo lá com a Beatriz, acho que você ainda era residente. Sim, foi na residência. E fazíamos plantões juntas, meu Deus. E a Dilson levava a Beatriz para mamar. Sim. No plantão. E foi diferente da maternidade da Beatriz para o Pedro, porque tem mães que acham que é a mesma coisa, que são muito semelhantes, um é melhor, o outro é pior. Como que foi essa experiência? Foi bem diferente. A primeira tem sempre aquela angústia da descoberta, né? De ser tudo diferente, de ficar muito ansiosa, assim. E na gestação, por realmente eu estar na residência, era um momento, assim, de mais trabalho, né? Eu tinha que me virar em 4 para cumprir os horários da residência, alguns plantões fora também. Então, foi uma gestação bem trabalhosa, assim, e bastante ansiedade. Mas depois, quando ela nasceu, justamente por eu estar na residência, eu tinha o direito à licença maternidade. Foi uma coisa, assim, que me ajudou muito para amamentar, fazer os 6 meses de amamentação exclusiva, sabe? Nessa parte foi mais tranquilo. Já então, do você Pedro, conseguiu fazer os 6 meses. Foi muito bom. Claro que daí, quando eu voltei, a vontade era não voltar. Eu acho que toda mãe passa por isso. Eu vejo muitas sofrendo, né? Quando vai chegando perto do fim da licença. E é muito sofrida a separação. A primeira separação, né? Porque a gente ficava juntas todos os dias, 24 horas. Desde a gestação até os 6 meses, né? Então... Exato. E para você que é médica também, que tem o conhecimento, tinha o conhecimento teórico, tinha dicas e cobranças e pressão por parte de outras pessoas. Faz isso porque eu fiz isso. Faz aquilo. Insegurança, culpa, rolava esse sentimento ou você já foi mais tranquila? Já trabalhou isso bem desde o começo? Não, eu brinco que quando a gente engravida, você se torna paciente igual todas. Os mesmos medos, as mesmas ansiedades, tudo é igual, assim. Desde a gestação, se tá tudo bem, né? Se o bebê vai desenvolver bem. Na época que eu estava grávida dela, estava tendo a pandemia. A pandemia não, né? Eu acho que era uma epidemia do Zika vírus. Isso. E foi bem assustador. Eu usava repelente todos os dias. Eu não podia ver um pernilongo que eu ficava apavorada, né? Muitas crianças nascendo com problemas, então a gente fica com toda essa ansiedade, igual,
igual todas as mulheres. E quando nasceu, tinha pressão, faz isso, faz aquilo. Muita. Até no parto, assim, antes, né? Ah, você quer parto normal, quer cesárea. E eu sou muito a favor do parto normal. Nas 2 gestações eu quis muito, infelizmente nenhuma deu certo. Mas é engraçado os palpites, né? Nossa, mas você quer parto normal? Você não tem medo? Assim, daí respira, né? Eu sou obstetra. Então, eu faço isso todo dia. E eu ficava só pensando, eu falei, nossa, como as minhas pacientes sofrem, porque eu Pressão sendo de todos os obstetra, lados. trabalho com isso, vivo isso, essa rotina, e as pessoas ainda têm coragem de dizer essas coisas pra mim. Sempre tem uma história, né? Que a amiga da minha prima foi nascer... Uma história que não deu certo. E o bebê morreu, passou da hora, aquelas coisas assim que é desnecessário contar pra quem está passando por esse processo, né? Então, para você que já lida com isso, vê isso todos os dias, vê que isso, sabe que isso é a exceção da exceção, gera insegurança. Já vai é que eu desagradável. vou ser a exceção da exceção também. Agora, imagine para quem tá lá grávida de primeira viagem, não trabalha, não tem conhecimento, só aquilo que os outros trazem, e os causos são sempre os piores, né? Um pior que o outro. Ninguém conta coisa boa, só conta coisa ruim. Ai, é muito horrível. Eu falo que é totalmente desnecessário, assim, esse tipo de comentário. Se não acrescenta, é melhor não falar. Exato. E depois que nasce também, né? Você já deu chazinho disso, chazinho daquilo. Olha, ela tá com vontade de tomar refrigerante, que ela fica olhando. Gente, olha pra tudo. O tal da vontade, todo mundo dá pitaco. Porque tem que fazer tal coisa. Aí se você faz, você é ruim porque faz. Se você não faz, é por... Então, parece que além da culpa que nós carregamos por achar que poderíamos fazer mais, muitas vezes, ainda tem toda essa pressão exterior de que não é desse jeito, que tem que fazer de tal jeito, e parece que a gente nunca está realmente pronta para a maternidade. Pois é, né? Mas se for assim, ninguém ia ser mãe. Porque ninguém nunca passou por isso. É sempre a primeira vez para todo mundo, ou a segunda, mas cada vez é uma realidade diferente, né? Com relação à amamentação, na primeira deu certo de fazer a amamentação exclusiva. Na segunda já não deu muito certo, que eu voltei a trabalhar mais cedo. Aí tive que complementar. Eu chegava esgotada, assim, para ordenhar leite, para dar só o meu leite, sabe? Então, assim, cada um tem uma realidade, um momento. Eu sempre tento contextualizar a paciente para ela não ficar se comparando com os outros. Eu acho que as comparações fazem muito mal. Acho que ver aquilo que faz sentido para ela e que está de acordo com a realidade dela. Sim, ao seu alcance, exatamente. Né? E tem muito uma cobrança. Nós sabemos que o aleitamento é o melhor para o bebê. Em todos os aspectos. Sim. Desenvolvimento afetivo, nutricional, tudo. Porém, nem todas as mulheres conseguem. E por diversos motivos, N motivos. E isso é muito frustrante para quem não consegue. E também não se fala que é algo dolorido, que dói muito. E a grande maioria só fala das coisas boas, e aí a pessoa se depara num puerpério com uma criança, com um ser que é tão dependente de você, e você não consegue, se sente a pior das criaturas. Sim, isso é frustrante mesmo. E acho que isso é importante a gente trazer para que as outras mães saibam que muitas passam por isso, e que deve ser visto cada realidade, cada caso, né, na sua particularidade. E durante o período, você teve apoio, rede de apoio, porque essa é outra grande questão. Nós sabemos o quanto é importante ter rede de apoio, a participação do pai, que na verdade não é rede de apoio, é responsável, né? E que muitas vezes nós não temos. Você pôde contar com essa rede que muitas vezes muitos trazem para a gente que mais atrapalha do que ajuda. Mas você teve rede de apoio nesse contexto, nesse período? Sim, meu marido sempre teve muito presente, assim, às vezes de madrugada, levantar, trocar uma fralda, quando não queria mamar, ou às vezes até me trazer na cama para amamentar, ele sempre me ajudou bastante. E daí tudo, assim, lavar uma louça, fazer uma comida, porque eu estava amamentando.
Eu passei muito tempo sem conseguir cozinhar nada, fazer assim, eu mesma, né? Porque sempre tava com o meu chaveirinho ali, né? Função. Na função da maternidade. E nessa gestação daí também, a minha mãe conseguiu tirar uns dias, ficou uns dias comigo, me ajudou bastante, porque daí sempre tinha aquela comidinha pronta na hora, né? A roupa lavada, essas coisas assim que talvez as pessoas não tenham ideia do quanto isso é importante, né? Porque você realmente não consegue ter tempo de fazer as outras coisas, a não ser cuidar do bebê. Já é muito cuidar de um bebê sozinho. Daí me ajudou bastante. Graças a Deus eu tive essa rede de apoio. Minha sogra depois também veio me ajudar para cuidar dele, enquanto eu voltei a trabalhar mais cedo dessa vez, né? Aí ela ficava com ele e daí eu tinha uns intervalinhos, assim, ia lá amamentar. Então, conseguiu. E mesmo com rede de apoio é cansativo, né? Nossa, muito, porque você não dorme, né? O pessoal brinca, assim, entre os médicos, fala assim, olha, é como se fosse um plantão, mas que não acaba. Exatamente, o plantão você tem o pós e vai pra casa. Dormir, Tudo né? bem que o pós da mulher É diferente do pós do homem, porque o homem vai de pós-plantão pra casa e ele dorme, tá? Nós mulheres não. Porque daí a gente tem sempre uma atenção para as crianças, uma lista de coisas a resolver e a gente posterga. E a maternidade é isso, é o plantão que não acaba, mas todas as outras demandas que continuam a existir para as mulheres. Então, por isso que é importante essa rede de apoio. Porque a maternidade, além das questões físicas e das demandas e necessidades de um novo ser, de um bebê que requer cuidados ali 24 horas, tem todas as demandas da mãe. E é um momento em que, em determinados períodos, eu me senti muito solitária. Sim. Porque toda a atenção ela é voltada para o bebê. Isso é verdade. Tudo é voltado para o cuidado do bebê e não vem que nós precisamos, às vezes, de cuidado também. Né? Cuidados emocionais, cuidados de descanso mesmo, de fadiga, de cansaço extremo. Então, é preciso um olhar para essas mães e muitas dessas mães acabam não tendo voz, né? E vai passando por esse período e vai achando que aquilo é normal, quando na verdade não é. E por isso que eu acho interessante nós falarmos aqui, para que elas saibam que elas precisam, podem e devem buscar ajuda. Sim, com certeza. Eu falo que assim, o bebê nasce uma mãe, é outra vida, né? Nunca mais volta a ser aquela Thalita de antes, mas a gente precisa também manter a nossa individualidade, fazendo alguma coisa que você gosta, seja fazer uma atividade física, ler um livro, assistir um filme, pelo menos de vez em quando, assim. Exato. Tem que ter um momento seu. Eu lembro que no começo, assim, eu fiquei bem chateada que eu não conseguia ir no salão, nunca ia fazer nada, assim, sair pra nada, porque sempre estava ocupada, ou em casa, ou às vezes daí já no trabalho que eu já tinha retornado. Daí isso foi um pouco mais pesado pra mim na segunda gravidez, por ter voltado mais cedo, assim, sabe? O meu dividia muito entre o trabalho e cuidar dos pequenos. A necessidade, né, de voltar a trabalhar, que é o que acontece com muitas mães. Sim. Boa parte, a maioria. E a necessidade e a culpa de não estar tão presente na vida do pequeno. E ainda de um terceiro, de uma outra criança que também que tinha toda a atenção dos pais para si e que de repente agora fica em segundo plano porque tem um irmão que requer mais cuidado e mais atenção. Então, foi puxado o ano? Foi. Foi sim. É porque esse do irmão mais velho, eu sempre converso bastante com as pacientes, assim, sobre isso. Ainda mais agora que eu vivi, né, essa experiência. Tem que caprichar na atenção do mais velho, que é quem tá lembrando das situações, tá vivenciando tudo aquilo, né? É uma forma, assim, de você fazer que ele se sinta importante, mesmo que a família cresceu e que a gente tá dando atenção também pro bebezinho, né?
Eu acho que, graças a Deus, lá em casa a gente conseguiu contornar bem. No começo teve umas birras a mais, umas manhas, um choro assim inexplicável, mas é um conflito que eles vivem, né? Você sabe mais que ninguém. A criança é aquele misto de amor e ciúme. Exato, né? E a gente trata muito esses comportamentos e emoções da criança como birra, como manha, mas na verdade por trás de todo o comportamento que a criança apresenta tem um sentimento, tem uma emoção. Sim. E ela quer transmitir, e muitas vezes é a forma que ela tem de transmitir e de ser vista, ouvida. Então, nessas horas é que nós temos que mostrar para essa criança que sim, que nós estamos ali para ouvi-la, não para deixar ela fazer o que quer, fazer birra, fazer isso ou aquilo, mas de mostrar para ela que ela é sim ouvida, que ela é amada, e de envolvê-la, né, nesses cuidados, para que ela se sinta valorizada, importante, ajudando a cuidar do irmãozinho. Então, quando o Lucas nasceu, o João estava no primeiro ano, havia começado o primeiro aninho, e logo em seguida eu fui chamada na escola. Porque ele começou a dar trabalho. Não é nem isso. O João sempre foi muito introspectivo. Ele tem muito de mim nesse sentido, de não falar. Então, ele começou a apresentar alguns comportamentos e medos que antes não impedia ele de fazer as coisas que tinha que ser feito e que se intensificaram. E esse medo foi se tornando cada vez mais intenso, a ponto de ter prejuízo nas atividades de campo, nas brincadeiras no parquinho, por conta de bichinhos, na atividade física, por medo de cair, porque tudo que ia fazer, não sobe porque você vai cair, vai machucar, Sim. Não faz isso que vai machucar, não pega nisso que vai te picar. Então, aquela hiperproteção, e de repente ele se sentiu sozinho, e isso exagerou, exacerbou e causou nele prejuízo. Tudo Sim. Isso por conta da chegada do irmão. E que de repente ele se sentiu, imagine, começar numa escola nova e chega o irmão novo e a atenção está voltada para o irmão, era bastante diferença. Então, algumas crianças acabam sentindo mais. E mesmo que não tenha esses comportamentos tão exacerbados, é importante a gente ter esse olhar para ela e que precisa estar dividindo ali. Com certeza. E aí, mais uma vez, nós nos dividimos. E como fica a mãe? A mãe fica por último. A mãe não fica. Porque, assim, isso eu achei mais difícil do segundo. A gestação foi mais tranquila, porque não tinha tanta ansiedade de como que seria e tudo mais, né? Então, assim, já passei por aqui, tô mais tranquila. Mas daí, quando chegou o segundo, realmente, assim, para lidar com os dois, eu achei mais difícil, porque simplesmente dobrou o trabalho, né? Eu achava assim, já tenho vou cuidar dos dois juntos, assim, vai ser mais fácil. Mas não é porque o mais novo nasceu que eu vou deixar de dar atenção pro mais velho. Então, assim, realmente, assim, o tempo da minha demanda, né, por atenção, dobrou. Daí eu achei mais difícil, assim, porque daí não sobrou nada pra mim. Não sobrou pra você. A princípio, né? Agora, graças a Deus, já tá maiorzinho, né? Ele já tá com 1 ano e 2 meses, já. Daí já não é meu tão Deus assim. Do céu. E já tá grande. Nossa, e eu falando que nasceu esse ano. Não, gente, nasceu Foi ano não. Passado. Ano passado, tá? Eu que tô... Já fez 1 ano, eu vi ele com 1 mês. Então, então, e ainda assim é demanda, Sim. né? E ainda encontra tempo para trabalho, casa, marido e obra. E igreja. Com certeza. Aos poucos, assim, depois que que eu terminei os estudos mais básicos, assim, seria a residência, né? Claro que tem pós. E especialização também, que até bem pouco você estava com mais uma especialização. Eu terminei em maio, junho. Eu estava até lembrando hoje, do pessoal falando de retrospectiva do ano, né? Que foi mais difícil. Foi, com certeza, terminar essa pós, porque eu fui, né? A maior parte dos módulos eu estava gestante.
E é uma pós-cirúrgica, né? De Sim. cirurgia. E então, um barrigão lá operando, assim, algumas vezes passei mal, porque dá uma hipotensão ficar com aquela roupa e tudo mais. E ficar muito tempo de pé. Mas na maioria das vezes deu certo. Colocava a meia de compressão e ia. E depois que ele nasceu foi mais difícil de levar ele bebezinho, assim. Teve uma vez que eu fui de avião com ele, assim, foi bem difícil, assim, aquele dia eu me senti mal, porque ele tinha, acho que uns 40 dias, aí no avião, daí eu não conseguia carregar a bolsa, e ele no colo, e queria chorar dentro do avião, o avião é pequeno, assim, daí eu falei, ai meu Deus, para de chorar, criança, daí eu fiquei aí assim, todo que eu tô mundo fazendo da minha olha. vida? Eu falei, gente do céu, mas era a vontade de concluir realmente o que eu já estava fazendo, tudo, assim. Mas foi bem sacrificante, assim, essa viagem. Aí chegou lá, minha mãe ficou cuidando dele no hotel. Aí o seio começa a encher de leite, né? Eu falei, ai, gente, eu preciso ir embora que tá vazando. Começou a aparecer na roupa, assim, o leite. Eu falei, tem que ir ali no hotel rapidinho dar uma mamar. Mas essas coisas que a gente faz, função, né? E que ninguém vê, né? A mãe não tem trabalho. É fácil, é lindo. É fácil. Não, mas fácil não é, não. Não é. É gratificante, mas acho que a vida toda a gente passa naquela. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que estou fazendo o que é certo? E o principal sentimento que nós, como autocrítica que somos, e que a sociedade também traz, é a questão da culpa. Como que eu tenho feito, assim, para driblar essa situação? Realmente, eu acho que o equilíbrio, né? Cada um tem o seu ponto de equilíbrio, mas eu deixei vários trabalhos, atividades extras, assim, né? No trabalho mesmo da medicina, para poder ficar um pouco mais em casa, para poder ter um tempo de frequentar a igreja, de fazer algo, assim, para Deus, porque eu acredito que essa sou eu. Quando o médico tem muito assim é médico, né? É algo como que eu tinha uma tia que falava assim, ela falava, medicina é um sacerdócio. Mas eu cheguei à conclusão que eu não queria ser essa pessoa assim que só trabalhava, sabe? Eu peguei uma época que estava trabalhando muito, assim, você perde sua identidade, você é só médica. Exatamente. Né? Toda hora tá trabalhando. E nós somos pressionadas a isso. Sim, porque todo mundo faz. Todo mundo. E aí você vê, trabalha à noite, trabalha final de semana e feriado. E eu me sentia culpada porque eu nunca gostei muito de trabalhar à noite. E trabalhei durante um período ainda com o Lucas pequenininho, ficava muitas vezes com o babá e tudo, mas sempre com culpa. E aí, quando eu resolvia não fazer, aí vinha aquelas pessoas, nossa, mas tem tal dia, tem tal coisa, você não vai fazer? Aí passei a fazer os finais de semana. E aí chegou um período em que nenhum final de semana eu estava em casa. Então. Todos os finais de semana eu estava de plantão em determinado lugar. E até que chegou um domingo desses, que eu não trabalhei e que eu fui com o Lucas nesse dia. E nós fomos até a padaria e a feirinha que ficava do lado de casa. E aquela sensação de liberdade, de família, de tudo. E daquele momento em diante eu falei, eu vou trabalhar para mim sair desses finais de semana. Então eu vou concentrar o que eu consegui fazer durante a semana até que eu saí. Esse é o caminho. Exato. É que, assim, uma vez ou outra, uma necessidade. E toda escolha tem um preço. Tem um preço e uma renúncia. Para cada escolha, uma renúncia. Então, mas nós temos que entender o que faz sentido para a gente. Para muitos colegas, faz sentido trabalhar muito. Ele se sente bem com aquilo. Para mim, não fazia, porque a culpa e a vontade de estar com os meus filhos era maior. Sim. Então, nós temos... E isso tudo vem com o processo de autoconhecimento. E que é tão importante, que se a gente não se atenta a isso, a se conhecer, a saber o que é importante para nós e trazer um pouco de cuidado para a nossa pessoa, a gente vai sempre fazendo o que os outros acham que a gente tem que fazer, vai sempre fazendo no automático
E aí se você não tá bem, você não tem nada para oferecer para outra pessoa. Não tem como você cuidar de alguém se não estiver bem. Eu falo isso para as Exatamente. mães o tempo todo, que antes de mais nada, que os filhos têm as demandas, e que eu atendo muitas crianças que têm muitas demandas, e a gente sabe do quão é importante. E daí eu falo para os pais, olha, é importante, mas a gente aqui tem que estabelecer prioridades, porque não é só a criança. Não dá para a gente fazer só pela criança e todo o resto. Como fica a família? Uhum. Aí a família vai se desmanchando. E como fica a mãe nesse processo? Adoecida, exausta. Então tem que ter um tempo para cada um. Exatamente. Tá? Eu preciso fazer, mas eu não preciso fazer tudo de uma vez, porque não sustenta. É uma demanda que não se sustenta. Você faz um mês, faz 6 meses e não dá. Não dá porque todo mundo acaba ficando exausto e não dando conta. Então, que os pais terem essa compreensão, que a mãe precisa estar bem para cuidar do outro, para oferecer algo para o outro. Então, E ao mesmo tempo, assim, eu admiro quem consegue ficar em casa, quem tem esse privilégio que eu falo, assim, de ficar em casa, de cuidar dos seus filhos. Eu acho que é a melhor educação possível, né? Que a mãe, a pessoa que ama ali. Mas eu já atendi também algumas pacientes que estavam se sentindo triste de estar em casa. E eu sou esse perfil, porque eu sempre trabalhei fora, sempre estudei. Então, assim, eu nunca fiquei feliz de ficar em casa, assim, sei lá, mais de uma semana, 10 dias, eu vou cansando, assim, sabe? também. Eu não gosto de ficar em casa direto, assim, mas essa sou eu. E algumas se sentem culpadas de querer voltar a trabalhar, sabe? Eu falo, às vezes teve uma em especial que eu sugeri, volta ao meio período, já que você, né, não quer deixar de amamentar. Isso. Mas porque ela tava se sentindo assim, outra pessoa. Depois que o neném nasceu, eu só fico em casa, não sei o quê. Antes eu saía, eu trabalhava, eu me arrumava, daí agora Perdeu a identidade. Perdeu a identidade. E depois que ela voltou a trabalhar, assim, ela melhorou muito, melhorou o relacionamento com o marido, porque ela acabava culpando ele por estar em casa e ele saindo trabalhar, assim. Então, tem que ser você mesma, assim, né? Tem que continuar. Algumas coisas do que era antes de nascer o bebê tem que continuar, né? Exato. Primeiro, cuidar de si para conseguir cuidar do outro. E não esquecer também que tem o filho, tem o marido, tem a igreja, o trabalho, tem todas as outras coisas. Mas tem que ter um olhar para si e um cuidado para si. É isso que eu trago sempre, e que o que eu escuto e o que eu vejo das mães é que todas estão se sentindo exaustas. Mas não são só elas. Todas nós, de certa forma, nos sentimos sobrecarregadas. E eu acho que é importante a gente estar definindo o que é prioridade em cada uma dessas áreas e estar fazendo aquilo. Se sobrou algum que dê para implementar um pouquinho mais, beleza, mas de ir na prioridade. Não deu certo hoje, não consegui hoje, faz amanhã. Sim. Amanhã é outro dia, não vou. Aí eu vou me martirizar, vou me sentir culpado, amanhã eu vou querer fazer dobrado e não dá certo, e aí fica da forma que a gente está. E as crianças ficam estressadas, e o marido fica estressado, e as coisas começam a andar para trás. Bem isso. E na maioria das vezes, qual que é a justificativa? Não, eu estou trabalhando mais, fazendo mais pelos meus filhos. Mas eles não querem presentes, né? Eles querem só que você esteja bem e esteja presente com eles, né? Então, muitas vezes falar assim, olha, filho, a gente não tem dinheiro para comprar isso, não... É a melhor coisa, mas vamos brincar, vamos conversar, fazer outras coisas. Daí eu acredito nisso para gerar uma criança saudável, uma família saudável, que mais a presença do que os presentes. Que é a base, né? A presença, os valores, aquilo que a gente ensina para as crianças. E, assim, você trabalha com adolescentes. Isso. E nesse período, nesse ano, nesses últimos 2 anos, os nossos adolescentes também tiveram algumas mudanças comportamentais, de maior ansiedade, maior número de
pressão e tudo. Sim. E muito disso se deu por conta dessa estrutura familiar, dessa disfunção familiar, dessa sobrecarga de todos de querer produzir, de querer correr atrás do tempo perdido, do tempo de pandemia. Na igreja também é dessa forma? Teve isso? Porque com os escolares que chegam para a gente, isso é muito frequente. O que aconteceu? Eles passaram muito tempo em casa, infelizmente, né? Pela aulas online e tudo mais. Isso foi bem sofrido, assim, porque a gente via que o interesse deles não era o mesmo pelas aulas online. E eles sentiam muita, mas muita falta de interação. Tanto que a gente não podia fazer muitas atividades, muitas coisas, assim, por causa das restrições. Mas qualquer coisa que a gente marcava, eles estavam sempre presentes, assim, porque eles queriam ver outros adolescentes. Adolescente anda em grupo, né? Eles são de manada, exato. De se identificar no outro, assim, eles ainda estão descobrindo a sua própria identidade. Então, esse fato de estar junto, para eles é muito importante. O relacionamento familiar é assim, eu acredito que é algo que você plantou na infância toda, assim, e na adolescência é uma manutenção. Claro que eles querem a atenção dos pais, mas de uma maneira diferente. Eles não querem estar junto com os pais o tempo todo. Eles querem sentir que os pais estão ali para o que precisarem, que estão... Também não é deixá-los de lado, porque se você deixa, daí já se sentem abandonados. Então, você tem que cobrar para mostrar que está ali, mas também não pode cobrar demais. Sim. Porque daí eles ficam revoltados. Então... não é fácil, assim. É que como eu lidero eles, né, na igreja, mas não é assim, eu não sou a mãe deles, é diferente. Para mim, eles se abrem, eles querem estar junto, né, eles estão próximos, assim. Mas eu vejo que daí a gente conversa, né, sobre o relacionamento com os pais. Eles falam, minha mãe não me entende. Mas sabe, sempre estão conversando. Agora, assim, eles sentem quando, por exemplo... se os pais nunca podem levar para sair, para passear, ou fazer uma festinha em casa e chamar os amigos, assim, sempre é só na casa da outra amiga, não é nunca na minha casa. Eles sentem essas coisas, assim, e a gente percebe, sabe, que, na verdade, eles estão querendo a atenção. Eles são conflituosos, mas eu acho que é uma fase maravilhosa. Eu tô apaixonada por eles, assim, porque eles são muito sinceros em tudo que falam, em tudo que fazem, e são muito intensos. Se você fala, olha, vamos fazer isso, eles topam na hora, querem fazer, participar e acontecer, assim. Eu acho que é uma fase ótima da vida e tô amando estar com eles. E os pais, assim, é a dificuldade de realmente, assim, é aquela coisa de que eu mando ainda, né? Mas eles não querem ser mandados, então é uma liderança. É isso que eu acho que é o ponto dos pais, assim, eles têm que aprender a liderar e não mandar simplesmente, porque eles não querem uma ordem sem uma explicação. Eles questionam, exatamente, por que eu preciso fazer dessa forma e não daquela? Então é uma fase que eu tenho que conversar muito, que eles adoram falar, então tá disposto a escutar. Se você chega em casa, depois a gente conversa, ou então já liga a televisão, outra coisa, assim, agora não dá, depois você me conta. Eles querem contar detalhes, é coisa boba, mas para eles é importante. Minha amiga brigou comigo hoje na escola, daí eles contam, fulaninho gosta da ciclana, mas é aqueles conflitos, assim, bobinhos, mas próprios da idade, que se a mas gente... se eles gostam de contar, ter alguém para ouvir, né? Então... E se a gente não dá atenção, eles buscam... outras pessoas, e às vezes não são pessoas boas, que eles são muito facilmente influenciáveis. Então, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para os pais adolescentes, claro que eu não tenho adolescente filha ainda, então eu não sei exatamente o que é viver na pele, mas o que eu vejo deles é assim, que eles querem atenção, mesmo que pareça bobo, né, o assunto, e essa liderança, assim, sem ordens com explicações, com porquê, né, de tudo. Não, é muito disso. Eu tenho e faz muito sentido o que você traz. E eu sou muito grata pelo filho que eu tenho, que é uma bênção com todos os conflitos que tem. Mas
tudo isso acaba recaindo sobre nós mães, né? A mulher é o apoio em casa, né? É a base. Tudo isso acaba. E como que você passa isso para... Você já tem a experiência com a Beatriz, com o Pedro. E para as mães, elas levam essas demandas para você? Sim, com esses certeza. Conflitos? Nossa, esses dias uma falou para mim assim, minha filha é muito difícil. Daí, né, me falou uma lista de medicações que ela toma controlados, assim, que ela é muito explosiva. Aí ela falou assim, a psicóloga falou para eu não questionar. Se ela estiver explodindo, assim, não questiona, não fala nada. Daí ela falou assim, mas eu achei estranho que hoje ela chegou que tava brava, daí ela foi mal educada com a avó. Daí eu briguei com ela, porque ela foi mal educada com a avó, né? Mas eu resolvi questionar dessa vez. Daí eu falei, como que foi? Daí ela, eu perguntei, mas o que aconteceu? Por que você tá brava? Daí ela contou que tava numa competição e a fulana roubou a competição e daí ela perdeu por causa da amiga que roubou. Daí eu falei, daí o que você achou? Daí ela falou, eu achei que depois ela ficou mais calma. Eu falei, então, ela quer contar pra você. Queria ser ouvida. Ela chegou e foi grossa porque ela tava estressada, mas ela queria alguém pra escutar, né? E daí eu acho muito legal essa troca de convivência, de vivência que a gente tem no consultório, sabe? É aquilo que eu falei, por isso que eu acho que eu tenho que estar bem, descansar sem muitas noites sem dormir. Pra não ter paciência de ouvir e... Pra eu poder acrescentar, assim, algumas coisas e na de consulta. Acolher. Sim. Porque às vezes a gente adoece das situações da vida, Exato, não só fisicamente. Exatamente, né? De toda essa situação. E da mesma forma que muitas vezes os adolescentes não têm quem os escute, se achem sem voz, as mães também. Sim. Porque nós acabamos por achar que isso acontece só com a gente. Porque hoje a gente vê nas redes sociais que tudo é muito bonito, a maternidade é muito bonito, e que não é a realidade. Então, muitas vezes, nós não falamos dos nossos conflitos ou até de bobeiras, que a gente acha que é bobeira, por pensar que aquilo acontece só com a gente. E, na verdade, não. Isso é comum à grande maioria das mães e que todas nós passamos por isso. Sim. Independente de classe social, independente de religião, todas nós temos os nossos conflitos internos, nós temos os nossos medos, as nossas culpas, e que às vezes só de nós compartilharmos, a gente vê que isso é comum e que aquilo eu estou fazendo de algo simples, uma coisa grande. Sim. E é isso que o inimigo quer mesmo, né? Que a gente se sinta culpada, que a gente sinta medo, porque isso nos paralisa. Sim. Isso nos impede de seguir e fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso que é tão importante esse compartilhar, o autocuidado, que é tão importante que os profissionais voltem a ver essas pessoas como uma pessoa, como um ser humano, que nós voltemos a atender a pessoa e não a doença. Exato. Nós chegamos num momento em que a gente perguntava, qual a queixa que trouxe você aqui? E tratava a queixa. E isso não deu certo. Não. Nós chegamos a fragmentar sub, e que cada área atendia especificamente uma região do corpo. Mas o corpo é um todo. Sim. Entendeu? Então, se a gente não volta a olhar o todo, por isso as pessoas estão tão doentes. Tem esse adoecimento emocional, essa dependência emocional, com a saúde mental extremamente comprometida. E isso acaba, para mim, é importante, porque compromete também as crianças que eu atendo. Então, eu não posso chegar para a mãe, como muitas vezes nós fazíamos, e atender a criança e passar, mãe,
ele precisa disso, disso, disso e daquilo. Não, E dou uma lista de coisas a ser feita. Não, o que você está fazendo está totalmente errado. Ele não pode comer isso, ele não pode fazer aquilo, você tem que dar esse remédio. E não vejo o contexto daquela família, daquela mãe, qual a realidade, o que é possível dentro daquilo, que mudança, de tantas mudanças que a gente acha que é necessária, que mudança é primordial, sim, é mais importante naquele momento, e promovendo pequenas mudanças, sempre olhando para o todo e sempre olhando para a mãe. E eu acho que isso faz, porque hoje a gente tem visto, e eu tenho recebido, lógico, no consultório eu atendo mais crianças que têm atraso do desenvolvimento, que já vai por saber que é a área que eu atendo. Mas eu faço ambulatório pela universidade e cada dia mais eu recebo crianças com comprometimento do desenvolvimento, com transtorno alimentar cada vez mais cedo, com comprometimento emocional, cognitivo. E aí você vai ver, se você não olha para a família e não tenta reorganizar a família, você não vai ter sucesso com aquela criança. Não. E aí, como vai ser essas crianças no futuro? Como que nós estamos tratando o futuro dessas crianças? E isso eu começo já desde a gestação, Auri. Então... eu acredito muito na epigenética, na mudança de vida e da influência que o comportamento da mãe tem enquanto a criança ainda está dentro do útero. Então, já começa um tratamento ali para ser... Eu sempre falo para ela, seu filho vai nascer bem de uma forma ou de outra, mas ele poderia nascer melhor. Poderia alcançar o máximo do seu desenvolvimento, né? O potencial máximo do desenvolvimento. Então, vamos fazer o melhor. Qual que é o melhor? É dormir bem, é não se estressar na gravidez, é você se sentir amada, né? Claro que tem todo um contexto, mas eu explico. Ter uma alimentação saudável, repor as vitaminas que estão em falta, porque hoje em dia a nossa alimentação não consegue sozinha suprir todas as necessidades de vitaminas e minerais, e isso vai fazer falta para o seu filho. Desenvolvimento neurológico, sintomas depressivos, tem vários estudos que mostram deficiência de ferro, deficiência, né, de vários nutrientes que podem até favorecer a depressão na vida adulta. Então, a gente vai já desde o ventre... A maternidade começa aí, preparando, né? essa mãe e esse bebê para ter o seu máximo de saúde possível. E para nós, pediatras, isso é muitíssimo importante, porque muito dos transtornos que nós temos visto hoje está relacionado à epigenética ali no período da gestação. Sim. E um dos fatores principais, além de... São inúmeros, mas o estresse materno. E que ninguém dava atenção até bem pouco tempo. Sim, eu tô muito estressada, doutora. Parece assim uma frase que todo mundo, né, nem anota. Mas eu converso muito com ela sobre isso. Eu falo assim, olha, você tem que proteger seu bebê. Ele está aí sentindo todo esse estresse. Então, assim, as pessoas não vão mudar de vida, não vão mudar em relação a você, porque você está grávida. Olha, ela está grávida, não vamos estressá-la. Não, todo mundo vai continuar exigindo de você da mesma forma. Você que vai filtrar. Filtrar, se blindar daquilo que não te acrescenta. Igual um passarinho protege seus filhotes. Você veste protege sua armadura, sim. Mas é bem isso. E pra gente, esse trabalho é muito importante. Para ver como é importante o autocuidado materno. E que ela se torna mãe desde que engravida. E que esse cuidado tem que começar ali, já. E que não é frescura, tá? Cansaço materno, estresse materno, sobrecarga materna. Não é frescura, não é super mulher, nós não temos superpoderes. Muitas vezes nós fazemos, além das nossas capacidades, por nos sentirmos na obrigação. Quando, na verdade, não precisava ser assim, porque... Tem muitos no nosso entorno que poderia auxiliar e que poderia fazer um pouquinho e tornar mais leve a vida dessa mãe. E acho que é esse o objetivo da nossa conversa, de trazer que todas nós passamos pelas mesmas situações, passamos pelos mesmos perrengues, conflitos, e que vale a pena investir um pouquinho em nós.
Com certeza. Amei a conversa, Auri. Muito, muito, muito boa. E queria que você deixasse para as mamães uma mensagem. Que mensagem você deixa assim para elas, para as mamães? Olha, maternidade não é fácil, não vem com manual, mas toda mulher é capaz de ser mãe, de gerar, assim. Eu falo que é algo que cresce junto com o bebê, a maternidade. Não é assim, o exame veio positivo, você já está pronta. A gente vai se aprontando, né? A gente vai se preparando. O amor é muito grande, então faz da gente muito melhor. Eu acho que toda mulher deveria passar pela experiência da maternidade. Respeito quem não tem esse desejo, mas é algo assim que realmente muda a vida da mulher, faz ela melhor, faz ela crescer como pessoa. A gente deixa de valorizar algumas coisas que antes parecia tão grande e no fim não tinha valor nenhum. E por mais que seja difícil, trabalhoso, vale a pena. É um amor muito grande. E, né? E se não tá fácil, vamos procurar ajuda que existe. Peça ajuda. Se fale, se comunique, verbalize as suas necessidades, não sofra sozinha. É exatamente isso. E maternidade não vem com manual de instrução, não se aprende em livros. Lógico, os livros nos dão dicas de como cuidar disso, como cuidar daquilo, mas nós só vamos saber de fato como que é na prática. E cada um é um ser humano com características distintas, então cada maternidade é diferente da outra. Então não dá para nós nos compararmos com outras, nem a nossa própria maternidade é diferente de um filho para o outro. Imagine de mim para você, eu querer comparar a minha com a sua. Então de evitarmos comparação, de evitarmos essa autocrítica, de olhar mais para aquilo que nós temos acertado, tirar esse sentimento de culpa que, na verdade, ele não nos ajuda em nada, ele só nos atrapalha de avançarmos. E assim, os nossos filhos, eles são seres humanos distintos, é uma pessoa distinta, não é uma extensão minha. Eu posso desejar para ele, nós desejamos para os nossos filhos sempre o melhor, mas eu não posso viver e tornar a minha vida em função da vida dele. Isso não. Nós temos a nossa vida, a nossa individualidade e que precisa ser olhada, precisa ser cuidada, e os nossos filhos têm a dele. Só assim, só quando olhamos para nós, para as nossas necessidades, nossas questões e nos dedicamos à nossa saúde física, psíquica, espiritual, é que conseguimos dar o nosso melhor ao próximo. Então, que nesse período em que fazemos um balanço de tudo que passou, foi sobrecarregado, foi. Se não está dando conta, peça ajuda. Se não conseguiu fazer, tenta amanhã. Se não der amanhã, depois. Mas vai fazendo. Não para, não deixe de fazer, mas também não se apegue a coisas que não dá conta, a listas intermináveis, a coisas intermináveis, porque se a gente for fazer, nós temos milhares, todos os dias, milhares de coisas a serem feitas. Se a gente não estabelecer prioridade, qual a sensação que fica? De que nós não fizemos nada. Exato. Então, se nós estabelecemos, isso é prioridade para hoje e isso, consegui fazer, ainda consigo fazer algo a mais, no final do dia, qual a sensação? Poxa, eu consegui cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Então, é de criarmos essas listas, mesmo que mentais. Eu preciso fazer o que eu preciso de fato? O que pode esperar? O que pode ser feito por outra pessoa? O que eu posso delegar? E assim, tentar tornar a nossa maternidade mais leve, que uma maternidade possível, que é a maternidade que acredito que Deus desenhou para nós. Sim. Não foi para ser um sofrimento, um fardo, não, tá? Eu acho que os filhos vêm para somar e para tornar a nossa vida mais feliz e mais completa, não para sobrecarregar.
E era isso que eu queria e foi muito, muito bom conversar com você. E é essa mensagem que eu queria deixar para as mães. Muito obrigada a todos vocês, todas as mamães que nos assistem. Um grande beijo e que tenhamos um ano excelente e abençoado.